Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Café do Escritor. Fico muito feliz de estar aqui com você mais uma vez, apresentando esse vídeo e tantos outros vídeos aqui que a gente tem tido a oportunidade de trazer até você. Também, obrigado por participar do nosso canal em tantas outras iniciativas, como os nossos grupos, as nossas lives, os nossos cursos e assim por diante. Então, se você chegou agora e não conhecia o canal Café do Escritor, esta é a sua oportunidade para nos seguir. Então clica aqui embaixo para que você receba todas as notificações, também no Instagram e nas outras redes que a gente está presente. E eu estou mais uma vez aqui para trazer um vídeo muito bom para vocês, que eu tenho certeza que vai ajudar você na sua escrita. Você está sofrendo para escrever aquele romance, aquela novela ou aquele conto e precisa colocar fala na boca dos personagens? Pois é, eu sei que não é fácil. É uma tarefa, às vezes, que demanda algumas questões que a gente nem sempre consegue resolver. Então, eu trouxe aqui 5 dicas para você ajudar você a conseguir escrever diálogos melhores. Bom, os seus personagens que você criou com tanto amor, é como se fossem filhos, né? Que você criou com tanta vontade, tantos objetivos, né? Eles precisam falar, não é verdade? Por quê? Porque eles são humanos, né? E mesmo que eles não sejam humanos, eles precisam se comunicar. E aí quando eu digo mesmo que eles não sejam humanos, eles têm que ter características humanas. Então, são coisas que a gente, o leitor, as pessoas que vão ler o seu texto, vão identificar como características humanas, né? E a fala é com certeza uma das mais importantes. E os seus personagens precisam falar. E aqui vem a minha visão de editor. Eu posso dizer para vocês que não existe nada mais chato num texto longo que os personagens não falam, que somente o narrador vai mostrando ou dizendo o que está acontecendo naquelas cenas, usa falas que não são diretas, são falas indiretas desses personagens, e o texto fica muito cansativo, porque a gente não tem essa variação entre descrição, entre narrativa, entre narração, o ponto de vista do narrador, e você não tem a voz dos personagens. Então fica um texto pesadíssimo para quem lê. Deixa eu falar alguma coisa aqui também em relação a texto curto. Num texto curto a gente até entende, muitas vezes não tem diálogo. O narrador simplesmente mostra ou conta aquela história através do seu ponto de vista. Então nenhum problema em relação a isso. Eu estou dizendo aqueles textos mais longos, como os romances, as novelas, ou mesmo os contos mais longos, que precisam ter essa variação, e os personagens envolvidos, eles têm que aparecer, a voz deles precisa aparecer, porque senão fica tudo uma coisa só. A gente só ouve por parte do narrador o que está acontecendo de verdade, e é muito pouco, a gente quer mais. Bom, a fala, ela dá vida aos personagens, né? Como se dissesse, olha, agora você vive, você fala, né? E também é a forma de quebrar longas descrições que são às vezes cansativas, e como eu já falei, né, não é o que a gente quer ouvir a voz dos personagens. Escrever diálogos é uma arte? Sim, é uma arte, mas é algo que pode ser aprendido. Sim, tudo pode ser aprendido, e escrever diálogos é uma dessas formas. Você vai sair de um texto que talvez não chame muito a atenção quando você aprender a usar o diálogo de forma correta, para um texto que brilha, que sobressalta, que aquilo realmente tem dinâmica. Essa é a função do diálogo também. E também, escrever diálogo não deve ser um peso, deve ser algo divertido, algo que você, como escritor, como escritora, que você aproveite. Olha, que bom, eu vou colocar palavras na boca desse personagem, isso vai ser muito bom. Só que o outro vai ter que responder e vai ter que colocar alguma ação em cima disso, porque esse diálogo, na verdade, tem muita coisa acontecendo nessa meia dúzia de palavras, então
tudo tem que ser muito dinâmico, não é simplesmente chegar e um fala uma coisa, outro fala outra coisa e a coisa não sai do lugar, né? O diálogo precisa ir adiante. Bom, eu tenho 5 dicas para te dar, então vamos lá que tem muita coisa para falar. E a primeira dica é: mantenha o seu diálogo enxuto. Então, nada de palavras desnecessárias, coisas que você diz por dizer, porque se fala assim. Se fala assim, mas o personagem não fala assim, né? Existe uma diferença entre a nossa fala do cotidiano e a fala de personagens. Embora eles estejam reproduzindo a nossa fala, mas ela é diferente, porque ela está escrita, e a escrita tem certas regrinhas que funcionam e outras que não funcionam. Então, tem que se ater à forma escrita, embora você esteja representando uma forma falada. Então, como eu dizia, mantenha enxuto, sem palavras desnecessárias no diálogo. Quando numa narrativa, no meio da descrição, você coloca algumas frases que assim não tem necessariamente, não são necessárias, elas simplesmente você colocou lá, o leitor até vai te perdoar, porque afinal de contas está num universo muito grande e aquelas frases perdidas lá no meio não fazem diferença alguma. Se você tirasse, ninguém iria notar. Mas coloque palavras ou frases desnecessárias em diálogos e os leitores vão perceber. Eles vão achar muito estranha essa enrolação que esse autor está fazendo esse personagem falar essas coisas que não tem nada a ver, que não vão levar a lugar algum. Ou então até ele pode ficar pensando, será que isso vai ter um desdobramento lá na frente? E de repente não tem, né? Aquilo ficou no ar sem nada, né? Sem eira nem beira. Então, nada de coisas em excesso ou desnecessárias. Somente aquilo que realmente vai fazer o seu personagem se expressar e a sua ação andar, que é para isso que serve. Uma outra questão para você não colocar palavras desnecessárias é você deixar lacunas no diálogo. Não estou dizendo para fazer furos na sua narrativa ou dentro dos diálogos, mas deixar lacunas naquilo que o personagem poderia dizer e não disse. Lacunas são excelentes porque elas fazem o leitor pensar a respeito. Será que ele quis dizer isso ou quis dizer aquilo? Se o teu personagem disser tudo que tem para dizer, descarregar a carroça ali na frente do outro, o leitor não tem mais nada o que esperar, né? Já está tudo dito. Então deixe lacunas, não diga tudo, né? Então essa coisa de mostrar e não mostrar ao mesmo tempo, isso faz toda a diferença e ela atiça a curiosidade do leitor e certamente ele vai continuar lendo para ver o que vai acontecer lá na frente. A dica número 2: faça o diálogo mover a ação. O guru do roteiro diz o seguinte, o Robert McKee, ele diz o seguinte: o diálogo não é uma conversa da vida real. O diálogo por escrito deve ter direção. Cada troca de diálogo deve mudar o ritmo da cena, mas deve soar como conversa. Então, aquilo lá que eu falava no começo também. É uma conversa, uma representação do mundo real, mas não é o mundo real, né? E ao mesmo tempo tem que fazer andar a ação, não pode simplesmente ser um bate-papo qualquer que não acontece nada. Pelo contrário, tem que acontecer muita coisa num diálogo, em cada diálogo. Os diálogos são ação e não são enfeites. Então coloque na boca dos seus personagens aquilo que precisa ser dito. Muitas vezes eu recebo textos de autores que dão muita descrição, né? O narrador dá muita descrição e descrição. Eu falo assim, não dê tanta descrição. Tem muita coisa que você pode colocar na boca de um personagem e vai ficar muito mais natural. Porque, por exemplo, a pessoa tinha 1,80 m, tinha cabelo escuro, não sei o que. Essas descrições dê o mínimo possível no começo, mas muita coisa é só um exemplo, tá, gente? Tem muitas outras coisas que podem ser feitas dessa forma. Mas essas descrições, elas podem sim entrar na fala de um personagem que vai ficar bem mais natural. E novamente, complementando a dica 1,
é preciso deixar lacunas, tá? Não diga tudo, porque descrever, colocar informações de tudo detalhadamente, que muitos autores iniciantes fazem, não é uma boa, pessoal. Fica estranho, tá? Fica muito carregado, um texto exagerado, tá? Então não faça isso. Coloque o necessário, mova a ação e deixe lacunas para o leitor também pensar. O leitor é inteligente, não faça ele pensar que você acha que ele é burro, tá? O leitor é muito inteligente, ele quer continuar sendo inteligente. Dica número 3. Faça cada personagem utilizar a sua própria voz. Bom, eu tenho certeza que você quer criar cenas verossímeis e quer personagens verossímeis. O que é verossímil? Aquilo que é próximo da verdade. Então, se você quer criar também personagens verossímeis e falas verossímeis, você tem que investir na criação do personagem, que é um outro assunto extremamente importante. Esses personagens, eles precisam ter a sua história, a sua formação, o que move eles. Dessa maneira, o reflexo vai aparecer lá no diálogo. Eles só vão falar dessa maneira porque eles têm toda aquela história ou aquela formação que não vai aparecer muitas vezes, né, na sua história, mas é uma consequência disso, é a maneira deles falarem, é utilizarem a sua própria voz. Uma vez eu recebi um texto que tinha um personagem de 7 anos, né, 7 anos de idade, uma criança. 7 anos é aquela idade que começam as descobertas e tudo mais, mas é uma criança, né? Uma criança não tem um conhecimento tão profundo. E esse personagem de 7 anos, ele conversava com adultos como se fosse um adulto, né? Ele discutia temas complexos, ele entendia as coisas da maneira que um adulto entende. E aí eu falei para o autor, olha, esse personagem aqui não é uma criança não fala dessa maneira. Então, muito cuidado para você contextualizar o seu personagem, a maneira que ele vai falar. E aqui vale todas as maneiras para você identificar o seu personagem corretamente. Vale o vocabulário que essa pessoa vai utilizar, vale a faixa etária dela, o nível social, o nível, enfim, qualquer nível, né, que vá diferenciar de uma pessoa para outra na sua maneira de se comunicar. Também considere a energia da pessoa, o humor dela naquele momento, que esse personagem está com que humor, qual é a formalidade, né? Em que ambiente você está e de que maneira que essa pessoa vai falar. Assim, muitos e muitos aspectos que são importantes você lembrar na hora de escrever o diálogo. E tem uma coisa bem curiosa, lembre-se que na vida real, né? No nosso mundo, lembre-se que tem momentos que quando você fala com uma pessoa, você fala de um jeito. Aí você fala com a outra, que é um outro nível social, enfim, é diferente, você tem uma outra abordagem. Isso também tem que acontecer nos diálogos. Você tem que saber dosar com quem essa pessoa está falando, porque ela pode mudar completamente dependendo do papel interno que ela tem que abordar naquela fala. Então, preste atenção, use a voz correta em todas as cenas. Dica 4. Nada de conversa fiada. Isso mesmo, não tem conversinha, não tem fofoquinha, não tem que ficar cumprimentando, dando beijinho. O personagem chega e fala, tá? Ele não fica de conversinha. Ele não fica dando tchauzinho ou dizendo bom dia o tempo todo, a não ser que isso é importante para a cena, tá? Não coloque cumprimentos, essas coisas que são, ou conversinhas, como foi seu final de semana? Foi legal, como sempre, não sei o que, isso não leva a nada, né? O leitor, ele já sabe que isso está implícito num diálogo, numa conversa, então você não precisa reapresentar isso, vai ficar muito chato, muito demorado, né? Você não vai chegar direto ao ponto que tem que ser conversado. Então, nada de conversa que não tenha a ver com a narrativa. Vá direto ao ponto, que é a melhor coisa que tem para fazer. E a dica 5 é: leia tudo isso que você escreveu em voz alta. Tá? A gente percebe como a conversa acontece quando nós lemos em voz alta. É muito mais fácil reconhecer um diálogo ruim quando você
ouve esse diálogo. Se você só ler ele no papel, talvez você não perceba que isso não esteja tão bom. Mas você ouvindo as falas, você ouvindo a pergunta, você ouvindo a resposta, você vai perceber, puxa, isso aqui não está muito bom, né? Ninguém fala assim, ou pelo menos meu personagem não falaria assim. E aí você consegue consertar isso. Quando eu percebo um diálogo incoerente em algum texto, me parece que eu estou vendo um ator ruim atuando. Então, aquele exagero de cena, aquelas palavras mal colocadas, de repente ele dá um grito na hora que não precisa gritar, ele chora na hora que não precisa chorar. Então, aquela coisa muito fora de lugar. Às vezes, por que essa pessoa está brava? Por que ela está irritada se não aconteceu nada? Claro, né? Ela pode ter uma irritação anterior, né, que faça parte do texto que não está ali. Tudo bem, isso pode acontecer. Mas do nada, e vai aparecer isso em algum momento. Agora, do nada para nada, aí não justifica. Quando você lê em voz alta, você certamente vai perceber esses furos e vai conseguir consertar, vai conseguir melhorar tudo o que você escreveu. Bom, depois dessas 5 dicas de como escrever melhor os seus diálogos, eu ainda quero comentar o maior erro que você pode fazer, que é não escrever diálogo. Então, o maior erro que você pode cometer é não escrever diálogo, ficar tão paralisado com as coisas que o Sandro falou e dizer assim, puxa, é muito difícil para mim, eu nem vou tentar. Não, você tem que tentar porque tudo é aprendizado, ninguém nasce sabendo. A questão do diálogo é prática, é você também se antenar como as coisas acontecem ao seu redor, como as pessoas se comunicam, é você ler em outros textos quais as soluções que os autores deram para aquela necessidade de conversa, como esses personagens utilizaram, né, a sua fala, a sua voz para comunicar e para fazer aquela ação andar e continuar. Então, assim, tem muita coisa para você verificar e atestar e conseguir entender a questão do diálogo, tá? Mas o que não pode fazer é não praticar. E a prática vai te levar à confiança, né? Não vou dizer a perfeição, porque o que é perfeição, né? Pode estar perfeito para mim, mas pode não estar perfeito para outra pessoa. Então, quem vai avaliar isso é o leitor. Mas vai te dar confiança de escrita, que isso é a coisa mais importante que tem para o autor. Confiança, não tem medo de mostrar o seu trabalho. Se desse trabalho não foi tão bom quanto o outro, não tem problema, outros ainda será melhor e assim por diante. Então, confiança é a chave para quem quer escrever qualquer coisa, inclusive diálogos. Só faz quem tenta. E você pode tentar muitas vezes até conseguir, eu tenho certeza que você vai conseguir. Minha gente, são essas 5 dicas que eu quero deixar para você escrever melhor os seus diálogos. Se você já escreve, excelente! Você pode pegar alguma dessas dicas e tentar melhorar algum aspecto. Se você ainda não escrevia, eu realmente recomendo você começar a praticar a escrita de diálogos. Eu só escrevia textos curtos para não precisar colocar diálogo lá no meio. Não, tenta coisas maiores, ou pelo menos um conto que as pessoas conversem. E aos poucos você vai pegar prática, você vai perder o medo de escrever e vai escrever diálogos muito bem, tenho certeza disso. Gente, continue seguindo o Café do Escritor. Se você ainda não seguir o nosso canal, clica aqui embaixo, segue as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, os nossos grupos que estão aqui embaixo, abaixo do vídeo no YouTube. Você pode seguir os nossos grupos. Tem o nosso curso Como Começar a Escrever um Livro de Ficção, que fala, adivinha? Fala também de como escrever diálogos. Então, tem muita coisa aqui, continua acompanhando a gente, que vem muita coisa boa por aí também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, até já!